Imagine que você está num tribunal. Você é a juíza dessa história e diante de você tem um réu. Você olha nos olhinhos dele e diz: pá! Condenado! E ele olha para você com aquele olhar de cachorro pidão e diz: mas eu não fiz nada. Você olha e bate de novo com o martelinho: pá! Condenado! Eu sei que você não fez nada, mas você pagará por todos os crimes que aquelas pessoas que vieram antes de você cometeram. E a sua sentença? Uma vida de infelicidade ao meu lado. Ah, zero sentido isso, né? Afinal de contas, como alguém pode pagar por um crime que não cometeu? Pois é. Se você não resolve seus traumas dos seus relacionamentos passados, sinto lhe informar, mas a pessoa que começar a se relacionar com você vai começar a pagar pelo que o seu ex fez com você. É, eu quero falar sobre isso com você hoje, porque nos últimos vídeos nós falamos sobre aquela mala da família, ou seja, as influências que os seus pais, que a sua criação teve na tua vida amorosa. No outro vídeo falamos sobre como a cidade que você cresceu, a cultura que você faz parte, também influenciou tua vida amorosa. E hoje eu quero falar de como a tua própria experiência de vida também é uma mala, uma bagagem que você carrega de um relacionamento para outro. E se essa mala for pesada, coitado e coitada da pessoa que estiver com você. Porque você, por mais que queira ser feliz, por mais que queira namorar, por mais que queira casar, você vai transformar o teu relacionamento num inferno. Pronto, falei. Você vai fazer isso. E não é porque eu não tô, não é porque eu não avisei não, hein? Você vai fazer isso. Mas se você tá aqui, a gente vai resolver essa parada. Antes da gente continuar, meu nome é Diogo Moreira e atendo há 9 anos casos de amor na terapia. Considere se inscrever no meu canal, ativar a notificação para receber novos vídeos e dar aquele like para poder fortalecer aqui a nossa firma de mídia, aqui no nosso YouTube. Vamos lá. A bagagem familiar, a gente não escolhe. Quer dizer, tem algumas religiões, né, que vão acreditar que a gente escolhe a família que a gente nasce. Mas partindo do pressuposto que o bebê não tem consciência, você não escolheu nascer na família que você nasceu. Você também não escolheu a cidade que seus pais escolheram para morar. Mas é claro que depois de adulto você pode mudar a cidade, você pode frequentar outra religião, você pode mudar as coisas que você assiste, os livros que você lê. Ok. Mas essa mala aqui, você criou. Porque quando você não elabora direito uma experiência afetiva ruim, você acaba criando peso na tua mala e essa mala vai ser uma pedra no seu sapato na tua vida afetiva. Vou explicar melhor para você. Vamos supor que a Maria começou a namorar José e José traiu Maria com a secretária. Então Maria experimentou a traição. A partir da experiência da traição, ela sentiu o quê? A dor. A dor da rejeição, do abandono, de ser trocada. Então, esse sentimento de dor, em conjunto com essa experiência, gera uma conclusão. E a Maria pode ter tido várias conclusões. Que todo homem trai, que ela não é digna de um relacionamento com um homem que seja fiel. Ela começa a ter algumas conclusões. E por ela estar com muita dor, ela pode concluir errado. Por exemplo, não dá para confiar em homem nenhum, né? Eu fui traída logo pelo José, que era um cara decente, mas ele, tava comendo a secretária. Aí você conclui errado. E a partir dessa conclusão mal elaborada, você generaliza todas as experiências que você teve, que você vai vir a ter, baseada nessa experiência. Então, opa, eu não posso baixar a guarda, porque se eu fui traída por José, eu posso ser traída de novo. E aí, a partir dessa generalização, você começa a se proteger. E essa proteção, ela pode vir de duas formas. Ou você começa a evitar relações, ou seja, por medo de ser traída, você evita, ou quando você entrar numa relação, você se protege através de comportamentos que atrapalham o relacionamento. Um exemplo deles é uma
Desconfiança crônica, por exemplo, porque a pessoa que foi traída, ela vai estar com o pé dentro e o pé fora, se ela não elaborou aquela história direito. Então ela começa o relacionamento já pensando, olha, deixa eu ficar esperta aqui, porque esse, ó, José me traiu. Será que eu vou ser traída de novo aqui? Então a pessoa começa a monitorar a rede social, ver se curtiu foto de quem, buscar celular para olhar escondido. Esse tipo de coisa faz com que a pessoa viva um relacionamento muito tenso, porque não dá para curtir se você desconfia que a pessoa que está dormindo do teu lado é um inimigo. Pô, eu vou dormir aqui, mas ó, já pensando aqui com o olho aberto e fechado, porque vai que essa pessoa apronte durante a noite sem o que eu veja. Então a desconfiança faz com que você viva um relacionamento pela metade. Então quem experimenta isso, dando exemplo aqui, né, da traição, vive desconfiado. E a pessoa ela pode, tem outro comportamento também que a pessoa pode ter, que é a sabotagem preventiva. Então, antes da coisa começar a azedar, a pessoa azeda primeiro. Ah, tem gente que faz isso, hein? A coisa começa a ficar boa, tá começando a ficar gostoso o negócio, a pessoa fala, meu, com o José foi igualzinho, Maria pensa, com o José foi igualzinho, ó. José foi lá, me traiu, né? Na hora que a gente tá feliz da vida. Agora que eu tô feliz de novo com o Jorginho, eu vou, ó, eu vou dar um jeito disso aqui. E tudo movimento inconsciente, a pessoa nem percebe fazer, ela começa a tratar o rapaz mal, começa a criar situação, começa a criar cobrança, começa a ter uns pequenos atritos até que a relação acabe. Claro, ela vai acabar, mas ela não vai ser chifrada, não vai ser traída de novo, né? Ela sabota preventivamente para evitar que aquela situação que é pior, que no caso desse exemplo da traição, aconteça. Uma outra coisa também é que a pessoa ela vive em constante comparação. Ela começa a comparar a relação atual com a antiga, né? Poxa, fulano tá dizendo que me ama, mas fulano também dizia que me amava e fez o que fez. Ó, fulano me trouxe flores. É, mas ciclano me trazia flores quando aprontava alguma coisa que eu descobri. Então essa comparação da história antiga com a nova faz com que a pessoa também fique tensa. Porque tudo de bom que o outro faz, ela já vai achar que é igualzinho o outro. Mas convenhamos, as pessoas são diferentes. Pode ser que essa pessoa atual erre, mas será que vai errar igual a outra? Um exemplo disso, eu quero contar a história para vocês do Lucas. O Lucas ele é um empresário, ele tem uma pequena empresa de TI que presta consultorias, que presta serviços para outras grandes empresas. Ele foi casado com Fernanda durante 5 anos. E Fernanda era uma excelente esposa, né? Mas ele começou a desconfiar, porque a Fernanda começou a ter umas reações estranhas, né? Começou a marcar uma série de médicos sem motivo algum. Fernanda parecia sempre muito saudável, né? Marcar umas viagens com as amigas que não tinha lá muito sentido. O Lucas, como era um cara que confiava demais, nunca reclamou nem nada, mas começou a achar estranho porque essas amigas elas não acabavam não postando foto nem nada, era tudo essas meninas que gostam de postar coisa no Instagram, até que dado momento ele pegou uma mensagem e descobriu que Fernanda estava traindo ele com o sócio. Que pesado. O cara teve 2 separações de uma vez. A primeira separação com Fernanda, sua esposa, e a segunda com o sócio. Acabou gerando um baita problema financeiro para ele, porque acabou a sociedade. Deu um rebuliço que, se você soubesse o quanto foi traumático para Lucas, você não tinha ideia do que esse cara passou. Mas o que acontece? Passaram-se alguns anos, Lucas se reergueu, montou sua própria empresa, sem sócio, e ele estava mais tranquilo, querendo recomeçar a vida amorosa dele, até que ele conheceu na igreja uma moça chamada Amanda. Amanda, ela era professora de uma escola infantil, uma pessoa muito doce, muito tranquila, muito inteligente, uma pessoa, né, de uma família bem estruturada. Eles começaram a sair,
Quando assumiu o namoro, Lucas mudou, virou uma chave dentro dele. Ele começou a ficar tenso. Ela ia para a escola, ele ficava nervoso, pensando, será que ela está indo para a escola para dar aula? Ah, tem um retiro da igreja. E ele, pô, será que esse retiro existe? E ele começou a sufocar a Amanda com muita pergunta, com muito monitoramento constante, porque o medo dele de ser traído de novo era tão grande que fazia com que ele sufocasse a Amanda e ela ficasse mega infeliz, tendo que, eh, tendo que provar a todo instante que era uma mulher digna de confiança. Lucas precisou entrar num processo de terapia para poder elaborar a situação dele com a Fernanda, com a sua ex-mulher, para que ele pudesse viver um bom relacionamento com a Amanda, mas que assim, acabou acontecendo deles viverem bem porque ele começou a se cuidar, porque ele pegou aquela experiência e aquele sentimento e tirou novas conclusões. E uma dessas conclusões é: não é porque Fernanda fez que Amanda vai fazer. Não é porque eu tive um sócio ruim que todo sócio, qualquer pessoa que eu for ter uma amizade, que vou ter algum negócio, vai querer me sacanear. Pessoas diferentes, histórias diferentes. O que eu também não posso ser, mas agora eu não posso também ser o mesmo da história ruim, porque senão eu vou estar condenando uma pessoa que não tem nada a ver com isso, com os problemas meus do passado. Então, Lucas precisou concluir isso para poder viver bem com a Amanda, e ele conseguiu. Conseguiu. E eu tenho certeza absoluta que você também vai conseguir. Eu não sei qual é o trauma que você carrega de outros relacionamentos, eu não sei quais são as histórias mal elaboradas que você vive. Pode ser que você tenha passado por uma traição e começou a concluir que todo mundo trai. Ou você passou por uma situação onde as pessoas elas chegam, mas elas nunca ficam. Você sempre é trocada. Não por traição, mas a pessoa termina com você e fica noivo, noiva de outra, ou prefere focar na carreira. As pessoas chegam na tua vida, se envolvem, você tem uma relação boa, mas do nada as pessoas terminam e você começa até a querer, não, mas ninguém fica na minha vida. E aí quando você entra numa relação, você já entra naquela relação, né, super carente, super sufocando o outro, porque tá com medo daquela pessoa ir embora. E aí você acaba expulsando a pessoa do relacionamento, igual lá no vídeo que a gente falou sobre a sonhadora, né? A sonhadora não, perdão, a carente. A carente ela faz isso. Ela tem tanto medo que a pessoa vai embora que ela começa a sufocar. Então ela começa a estragar o relacionamento dela também. Às vezes você passou por uma relação onde ou relações, né, onde a pessoa vinha com você, tinha só um momento, né, íntimo e depois ia embora. E você começou a entrar naquela pira de que não, eu sempre sou usada, ninguém vem para minha vida porque gosta de mim, as pessoas só me querem pelo meu corpo. E aí você começa a toda vez que conhecer alguém, a pessoa até é uma pessoa boa, você acaba fazendo o contrário, no quem vai usar sou eu. Então você acaba não nutrindo uma relação para que ela não se aprofunde, porque você tem medo que os outros usem você. E aí no final você acaba usando o outro. Às vezes você teve um parceiro que prometia ao mundo e um fundo, prometia várias coisas, mas não cumpria nada. Então você começa a ter meio que uma síndrome de São Tomé, né? Só acredito vendo. E toda vez que a pessoa faz uma promessa para você, ou te faz um pedido, faz um planejamento, você é desaforada, começa a dar umas respostinhas, começa a ser irônica, começa a pesar o clima, porque duvido que você vai fazer isso por mim. Começa a pesar, 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 ao ponto da outra pessoa ficar desestimulada de poder se declarar o amor dela por você. Às vezes você passou por uma situação que estava uma relação super boa, tudo fluindo muito bem, e do nada a pessoa termina com você sem a menor explicação e você começa a ter a crença, a ideia de que quando as coisas ficam boas, elas acabam. É o que você faz? Quando a coisa começa a ficar boa, para você não terminar, para ninguém terminar com você, você vai lá e você termina. Percebe que quando a gente não elabora bem, a gente vive a relação de forma totalmente disfuncional, a ponto de nós mesmos, com o peso da nossa bagagem, estragarmos qualquer possibilidade de um amor surgir, florescer e dar frutos.
Então eu gostaria que você pensasse quantas histórias você viveu de amor que tiveram assim padrões repetitivos, que você tem medo que se repitam. Quais histórias você percebe que você acaba repetindo? Quais medos, quais frases, quais pensamentos surgem na tua cabeça automáticos quando você começa a sair com alguém? Você compara com algum ex, você compara com alguma situação, algum medo se aflora, você faz alguma dessas coisas que eu falei ou faz outras coisas? Pense a respeito disso. Elabore essa experiência, esse sentimento para que você tire novas conclusões, para que você não ouse mais se proteger do amor, mas sim saiba o que fazer quando a coisa ruim acontece. Tá bom? Espero do coração que esse vídeo tenha tocado você e que tenha trazido para você algum novo insight que possa melhorar a tua vida. Que Deus abençoe você demais. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima. Tchau, tchau.